Podcast Vida em Movimento. E aqui você sabe, você sempre encontra pessoas que fazem a diferença na sociedade. E hoje eu vou conversar com uma dessas pessoas. É o Gibson Trindade. Ele é comunicólogo, ativista brasileiro com formação em relações públicas e gestão de pessoas. Cofundador da Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial, organização dedicada a promover a equidade racial no Brasil. Gibson, seja bem-vindo ao podcast Vida em Movimento. Super agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Queria que você começasse contando pra gente, explicando para quem está nos assistindo, o que é equidade racial. Legal, uma pergunta bem importante, inclusive, para o cenário brasileiro. Nós fomos educados a acreditar que as condições de igualdade seriam perfeitas para a sociedade brasileira, independente de qual aspecto, né? A gente falando isso no mercado corporativo, falando sobre educação, falando sobre oportunidades de trabalho, mas, na verdade, esse conceito ele não funciona e ele não opera bem para a nossa realidade, porque para ter igualdade, todos precisariam partir do mesmo local de partida. Deveriam ter as mesmas oportunidades, as mesmas condições. E isso não acontece na sociedade brasileira. A gente vem de um histórico sociocultural de muitas desigualdades, onde parte dessa população, que é a maioria no país, hoje somos 56%, foram por mais de 100 anos cerceadas de direitos básicos, como educação. Então não dá para a gente falar, por exemplo, de igualdade de condições quando você tem aí um gap histórico de atraso de acesso à educação, por exemplo, ou a outros serviços básicos. Nesse sentido, o ideal é que a gente fale sobre equidade, que é a possibilidade de desequilibrar essa balança para que essas pessoas possam ter as mesmas condições e, a partir desse princípio, elas sim concorrerem às mesmas oportunidades e terem igualdade de condições, seja isso para o mercado corporativo, ou para a educação, ou para concurso, enfim, para uma série de oportunidades. Muito importante tudo isso que você falou pra gente, e eu queria que você contasse para nós aqui o que te levou pessoalmente a se envolver com a promoção, com a questão da equidade racial no Brasil, se você teve algum momento decisivo na sua vida que te fez dar esse passo. Bom, como pessoa preta, a gente vive nesse desafio desde que nasce, né? Mas a minha escolha de estudar, de me dedicar a essa causa, vem muito da adolescência, dos movimentos estudantis e, quando adulto, depois de sofrer uma violência corporativa, quando eu entendi que dentro daquele espaço de trabalho, onde eu já estava galgando algumas posições de liderança, eu percebi que eu não poderia mais avançar por conta do próprio racismo estrutural. Então, ouvir de uma liderança sua que você não pode ocupar aquele espaço pela sua cor de pele... Você ouviu isso? Ouvi. Então, é algo que lhe faz refletir o quanto de tempo, de energia e de saúde você investe naquela posição. A partir daquele momento, eu tomei a decisão de me afastar daquele lugar e me dediquei mais aos estudos e, enfim, uma série de mudanças aconteceram na minha vida logo em seguida. Não, impressionante. Então foi a partir daí que você decidiu ser um dos cofundadores da Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial? Interessante que não, né? Nesse episódio em si, o racismo ele é tão perverso que ele faz com que a vítima se sinta culpada, né? Normalmente. A gente vê isso, inclusive, relacionados aos crimes de gênero, né? Quando as mulheres normalmente são acusadas de provocar os homens em relação às violências da qual elas próprias sofrem. Mas não é diferente no racismo. Então, naquele momento, eu não me percebi sendo uma vítima, né? Eu fui colocado no lugar da qual eu estaria provocando essa disrupção. Mas a criação do pacto ela vem muitos anos depois, eu acho que cerca de 5 anos depois desse episódio, quando eu já estava me tornando especialista na agenda de ESG e na agenda racial, na agenda de diversidade, equidade e inclusão, e conversando com um grupo de outras lideranças, na sua maioria brancas, inclusive brancos aliados, trouxeram a possibilidade de criar um projeto onde a gente traria as empresas para o centro do debate da questão racial, entendendo que eles são grandes responsáveis por essa mudança que a gente tanto precisa no Brasil, né? E o que você acha que as empresas podem fazer, né? As estratégias que você, junto com a associação, utilizam para que as empresas se engajem
né, em projetos de equidade racial. É difícil ainda? É super difícil, é um mega desafio. Mas a gente tem que partir do princípio de acesso à informação. Por exemplo, nós somos 56% da população. Isso dá a ideia de que os quadros de colaboradores das empresas... Quando você fala nós, Gibson... Pessoas pretas. Pessoas pretas, tá. Né? Nós, pessoas pretas, somos 56% da população aqui no Brasil, segundo o IBGE. Quando a gente fala de representatividade nas empresas e a gente pensa em quadro de colaboradores nas empresas, em teoria, essa mesma população não deveria estar representada. E não se aplica, né? Considerando, inclusive, níveis hierárquicos. Né? Então, existe uma classificação também comumente utilizada nas empresas das funções de operação, que são as funções de base, as funções iniciais nas empresas, as funções de média liderança e as funções de alta liderança. No Brasil, a gente tem apenas 10% de pessoas negras nas posições de média liderança, em contraponto a 56% da população negra. Quando você fala de alta liderança, que são os diretores, vice-presidentes, os executivos dessas empresas, esse número cai para 4%. Então, quer dizer que tem algo que não está batendo nessa conta. E isso tem a ver com vários aspectos, com os aspectos culturais, com a série de vieses inconscientes que a gente perpetua em relação aos processos seletivos. Há uma certa zona de conforto, né, das empresas e das pessoas que conduzem a gestão dessas empresas de argumentar, por exemplo, que não tem profissional negro qualificado para ocupar algumas posições, e a gente já sabe que há mais de 20 anos essa roda já girou. A gente hoje tem como comprovar, inclusive, que o número de profissionais negros altamente qualificados já é muito superior à necessidade do mercado. Óbvio que não dá para ocupar todas as empresas se elas hoje fossem obrigadas a contratar esses profissionais. Mas para startar esse processo, a gente já tem profissionais do mercado disponíveis. E por que que isso ainda não mudou? Então, quando a gente fala de desafio, é porque realmente é um processo que precisa ser um processo educativo, precisa ser um processo de conscientização, precisa ser um processo de alianças, precisa ser um processo que a gente entenda que as empresas vão se comprometer a médio e a longo prazo, mudar a sua cultura organizacional, entendendo que ser mais inclusiva, ser mais plural, vai trazer para ela sustentabilidade e longevidade. Claro. Porque a gente já entendeu também, e tem uma série de pesquisas que comprovam que essas empresas que são mais diversas, elas conseguem ter diferencial competitivo, elas conseguem ter impacto muito mais rápido, elas conseguem ter celeridade na solução dos problemas que todos os dias surgem nessas empresas. Então, o que a gente precisa hoje, de fato, é um olhar mais atento para entender que diversidade não é algo passageiro nem paliativo, é uma necessidade para aquelas empresas que querem, de fato, crescer e se manter posicionadas no mercado. Se hoje acontecesse com você, essa questão que você comentou, né, de chegarem para você e te impedirem de crescer pela questão da cor da sua pele, isso aconteceu faz quantos anos? 7 anos, 8 anos. 7, 8 anos. Se hoje você se visse numa situação dessa, você teria agido diferente? Com certeza. Porque eu imagino que aquilo te pegou tão de surpresa, né? Tão um soco no estômago, assim, eu não sei. Eu já passei por algumas situações que acho que se eu vivesse de novo, eu teria outra reação, né? Pela nossa experiência e bagagem de vida. Como que você acha que você reagiria hoje? Com certeza seria diferente, né? Tem uma grande estudiosa e acadêmica, a Benilda Brito, que ela fala que os racismos, no plural, eles são muito perversos, né? Porque eles conseguem se atualizar de uma forma tão dinâmica que sempre a gente vai ser pego de surpresa. Mas eu entendo também que agora, com essa mínima bagagem em relação à discussão do tema, você consegue dizer ao agressor que ele está errado, que ele está cometendo um crime e que ele ou muda ou ele pode ser acionado... Porque é um crime. Porque é crime, né? Esse é o ponto, né? Crime. A gente não pode mais se perceber no lugar de um equívoco, de um erro, de uma percepção truncada da pessoa. É crime, racismo é crime, e a gente precisa fazer com que essas lideranças que têm esse espaço de poder tão privilegiado entendam que elas não podem mais se comportar da forma que elas se comportavam há 100, 200, 300 anos atrás, né? Então, com certeza, seria uma outra reação. Teria ali mais argumentos, e acho que a lei também é uma grande aliada nesse sentido, né? Para que as pessoas se sintam mais resguardadas, mais respaldadas, para poder
colocar a sua voz ali. Me diz uma coisa, nesse processo todo de equidade racial, qual o maior desafio que você enfrenta, Gibson? Junto com a associação também. Eu acho que hoje a associação tem como grande premissa transformar as empresas em aliados. Então a gente não trabalha com nenhum mecanismo punitivo para essas empresas. Não existe a ideia de que uma empresa que está vinculada à associação e assumindo essa posição de protagonista nessa luta antirracista, ela está assumindo o papel de racista. Né? Na verdade, a gente criou um mecanismo, que é o protocolo SG Racial, que nada mais é do que uma diretriz para que as empresas possam orientar seus times, seus gestores, seus colaboradores, seus fornecedores, sua rede de stakeholders, para que os comportamentos em relação à inclusão sejam modificados no seu dia a dia. Então é algo que vai ser construído ao longo de médio e longo prazo. Não tem uma solução para o racismo que seja imediata. A gente não tem como dormir e acordar numa sociedade que já não pratica isso, né? Até porque a gente continua negando essa prática. Nós reconhecemos que somos um país racista, mas nós negamos que somos pessoas racistas. Então essa mudança precisa ser, de fato, uma mudança cultural. Então o pacto tem a premissa de trazer as empresas para um compromisso educativo, voluntário, né? A empresa ela precisa querer passar por esse processo, e a gente faz isso através de muitos encontros, formações, qualificações, treinamentos, para que esse assunto seja um assunto do dia a dia das empresas. Inclusive na liderança, né? Em todos os níveis ali. Em todos os níveis, para que esses times estejam cada dia mais comprometidos com uma mudança de valores. Eu acho que essa é a grande sacada que faz com que a gente hoje tenha 80 empresas, na sua grande maioria multinacionais, empresas de grande porte, fazendo a diferença em relação aos seus mercados. E o papel da comunicação na transformação dessa percepção sobre equidade racial, né? Que práticas que você recomenda, Gibson, nas organizações, e também que práticas que você enxerga como aliadas do dia a dia da equidade racial? Bom, se a gente parar para pensar que há 20 anos atrás o mecanismo de comunicação era totalmente diferente, né? Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem a internet, a gente tem uma vida de comunicação muito mais dinâmica por conta da tecnologia. As empresas precisam usar isso a seu favor para ser um instrumento de mudança. Então a gente entende que a transparência em relação ao desenvolvimento de programas, projetos, ações precisam ser a base para que essa mudança estratégica que a gente defende não fique isolada a somente um grupo nessas empresas. Então, de fato, como a gente conversou antes, precisa estar instalado em todos os níveis daquela organização. E quando você fala de comunicação, é uma comunicação sedimentada para que esses grupos possam se sentir acolhidos, pertencentes, participantes desses processos, desses projetos, da construção de uma nova ideia, cultura dentro da empresa, que faz com que a liberdade de que pessoas pretas possam estar, ocupar e serem lideranças em qualquer espaço seja algo comum e não como algo isolado ou exótico, né? Como muitas vezes acontece de ter um preto único num certo espaço e ele é visto ali como um verdadeiro chaveiro para aquela organização. Não é isso que a gente quer de fato fazer com que a comunicação seja um instrumento de populacional, não populacional, mas deixa de uma certa maneira, deixar isso mais comum na prática, no dia a dia dessas empresas. Natural, né? Que seja correto. Natural ali. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que existe uma necessidade de transformação na educação também, de base do Brasil? Sim, né? Nós, nesse protocolo que o Pacto criou, implementa e que foi discutido com tantas pessoas, a educação ela é a premissa inicial. Quando a gente fala que 2 pilares são essenciais no desenvolvimento dessa mudança, um é esse olhar para dentro de casa, que não deixa de ser um processo de educação corporativa, mas quando você fala para fora é como essa empresa se relaciona com a comunidade e ela, através dos seus recursos, faz investimentos em educação, né? A gente tem uma cultura no Brasil de que projetos de educação pública e outros têm interrupção a cada 4 anos por conta das governanças
governanças, né? trocas. Tanto municipal, estadual ou federal. Então, essas interrupções nem sempre garantem que os projetos que são de promoção da equidade, de mudança da forma como a educação é aplicada, como na Lei 10.639, que prevê o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas do Brasil, seja algo que ainda não é praticado nem em 40% das escolas no país inteiro. Então, as empresas elas também têm um papel fundamental nessa mudança, porque elas podem ser esses agentes de transformação. Quando elas provocam essas comunidades, quando elas incentivam essas comunidades, esses projetos, essas organizações da sociedade civil a acelerarem projetos de educação, seja da educação infantil até nível superior, mas que tenham um recorte racial e que essa população possa, sim, ser o foco e o objeto do recebimento desses incentivos. Muito bom. Em um dos seus textos, você fala sobre a importância de ser o vilão, quando o antagonista se torna parte da história. O que você quer dizer com isso e como que esse conceito mudou a sua atuação no ativismo e na comunicação? Esse texto ele provoca uma reflexão para a gente entender que nós ainda como sociedade não estamos prontos a aceitar um ponto de vista diferente do nosso. Que todas as vezes que nós somos provocados a ouvir algo que diverge das nossas crenças, essa pessoa ela se torna um vilão, né? A gente não tem ainda uma maturidade para ouvir algo que não é o que eu quero ouvir. Que dê desconforto. Que te dá desconforto, né? Que te tira desse local que muitas vezes você não escolheu, mas é aquilo que você herdou. Né? É um privilégio estar naquele lugar e ninguém quer abrir mão de um privilégio, ninguém está criticando essa posição. Mas reconhecer que está num lugar de privilégio, por exemplo, é algo muito nobre, né? Mas as pessoas tendem a ver isso como uma pessoa que está te levando tirania, que é um vilão, que está provocando uma discussão que não é fundamentada, que não tem sentido. Então esse texto traz uma reflexão para a gente entender qual é a diferença entre vilão e antagonista. Antagonista é simplesmente uma pessoa que pensa diferente de você, Sim. que não necessariamente está errada, está equivocada. Ela simplesmente tem um ponto de vista que diverge de você. E muitas vezes essas discussões, elas acrescentam muito na gente, mas você precisa se permitir ouvir, refletir e muitas vezes acolher esse ponto de vista diferente. E quando você está falando disso dentro do mercado corporativo, que é hiperdinâmico, né, que todos os dias te provoca a produzir mais, a entregar mais, em tempos menores, ser mais céleres e ser muito mais dinâmico, essas discussões se tornam muito acaloradas. E a gente tende a entender que sempre vai ter um vilão ao invés de um antagonista. Então é muito importante a gente ter a percepção de que as diferenças, elas não separam, elas se somam, elas agregam na sua bagagem. Então esse texto é uma reflexão para que a gente entenda que ter pessoas diferentes no ambiente vai te trazer novas conquistas, riquezas, conhecimentos e não vai te colocar numa posição de inferioridade. Até porque esses pontos de vista diferentes é porque muitas vezes as pessoas trazem consigo uma bagagem, uma história de vida completamente diferente, de pontos de vista, né, diferentes. E agora, antes da gente continuar falando sobre o projeto, sobre o impacto, sobre a equidade racial, eu quero conhecer, e quero que você também conheça, um pouco mais do Gibson Trindade. Gibson, como é que foi a sua infância? E como que era a sua família? Então, eu sou o primeiro filho de um casal. Meus pais vêm de famílias bastante humildes. Meu pai é contador e a minha mãe é professora, mas sempre foi dona de casa. Mas são duas figuras que desde cedo entenderam que a educação era primordial para o desenvolvimento dessa família, né? Então, meu pai sempre trabalhou muito para oferecer para mim e para minha irmã aquilo que ele não teve, como filho de uma família de 14 filhos. Então, sempre foram famílias muito grandes. Famílias negras são famílias grandes. Então, a gente cresceu num lar muito saudável, mas, ao mesmo tempo, com muitas restrições, como a maioria da população. Mas sempre entendendo que a educação era a chave de mudança. Então, a prioridade dentro da nossa casa sempre foi ter acesso a uma educação de qualidade, a melhor que eles podiam oferecer. Isso não nos cerceou de todas as dificuldades e violências que uma criança preta passa, né? Porque a gente começa a ser agredido dentro da escola. Isso é um outro cenário muito perverso que ainda não mudou. Você se lembra dessa sua primeira sensação, essa primeira memória que você tem
na escola? É engraçado que a gente normalmente guarda memórias afetivas carinhosas, né? Mas essa, de fato, eu não desapego porque eu fico sempre na preocupação de que outras crianças não passem por isso. Mas era uma professora que inclusive, eu tenho muito carinho, mas ela tratava aquele preto único da sala como pretinho de alma branca. Né, carinhosamente, dentro da leitura que ela fazia. Mas isso só evidenciava a diferença entre esse preto e os outros alunos, né? Sempre colocava dentro de uma certa barreira em relação àquele grupo. E logo mais velho eu percebi que, na verdade, aquela argumentação ela também fazia parte de um conceito de violência, né? Onde eu cresci entendendo que eu não fazia parte daquele grupo, que eu era uma exceção. Então isso faz com que a gente abra, por exemplo, os livros e não veja pessoas pretas representadas em posição de poder, né? Até hoje isso acontece, né? As pessoas pretas estão representadas nos livros didáticos como posições de serviço, de serviçais. E essa é a realidade da educação brasileira, né? Então a gente tem poucas referências positivas. A própria lei, como eu já falei, 10.639, estimula que essa mudança aconteça. Afinal de contas, a África é o berço de muitos conhecimentos, de muitas ciências, e isso não é ensinado na escola. A gente é ensinado dentro de um padrão eurocentrado, onde a Grécia é o berço de tudo, da mitologia, da ciência, da medicina, e a gente já sabe hoje que isso não é a verdade. Acho que a África é o berço da humanidade, né? E de muitos conhecimentos, né? De tudo, né? Mas, infelizmente, a gente não ensina isso na escola. Então, essa é a percepção de infância, são os recortes de infância que eu tenho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, aos 14 anos... Você estudou num colégio particular? Eu estudei parte em colégio particular, parte em colégio público. Né? Então eu tive essas duas vivências. Sempre que eu estava no colégio particular, eu era ou o único ou parte de um grupo muito pequeno dos negros que estavam ali, ou por ser bolsista, ou por ser um grupo pequeno que tinha acesso a recursos para pagar e estar naquela instituição. Mas quando estava, pelo outro lado, nas escolas públicas, você faz parte de um grupo maior, que mesmo assim não te blinda dessas violências, né? Ainda de uma certa forma te coloca em mais evidência, na verdade. Mas isso também faz parte da formação como ser humano, né? Então, aos 14 anos eu decidi trabalhar para poder ajudar em casa, mas também me perceber como esse elemento que poderia, através da educação e do trabalho, mudar esse cenário. Então, a minha intenção em começar a trabalhar cedo era fazer cursos, era tentar acelerar essa qualificação. O que você fez? Eu fiz técnico em tecnologia, eu comecei idioma muito cedo, eu entrei no ensino superior com 18 anos. Então, eu consegui, com esse pensamento, digamos assim, acelerado, driblar um pouco das adversidades que a maioria da juventude negra hoje vivencia, né? A gente já sabe que no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Então, a minha maneira de driblar essa expectativa foi através da educação e do trabalho. E você fez faculdade onde? Em Recife, eu sou natural de Recife, sou pernambucano, então eu fiz tanto a graduação em comunicação na cidade do Recife, a pós-graduação em MBA em gestão de pessoas no Recife, e agora o mestrado é que eu estou terminando aqui em São Paulo. Você veio para São Paulo para o mestrado? Não, eu vim a São Paulo a trabalho, né? Uma proposta de trabalho há 7 anos atrás. Naquela empresa lá que teve... Depois de sair daquele episódio lá, tá. Eu pedi demissão daquela empresa, recebi um convite de uma outra organização aqui em São Paulo e vim para cá, estou aqui desde então. E agora, há 3 anos atrás, encampando aí a construção e a aplicação do Pacto de Promoção da Equidade Racial. Você pode compartilhar com a gente aqui algum exemplo de um projeto que tenha tido um impacto transformador na promoção da equidade racial na comunidade ou em âmbito nacional? Legal. O Pacto hoje tem um projeto muito relevante que a gente está dando bastante evidência, se chama Pacto Transforma. É um programa que acelera, que incentiva que mulheres pretas em posição de liderança possam estar qualificadas para ocupar posições executivas nas empresas. Então a gente abriu um edital que contemplou 1.100 mulheres do Brasil inteiro, né? São mulheres de todas as regiões do país, mulheres que já estão trabalhando, que já estão desenvolvendo posições nessas organizações que elas atuam, para receber formação de mercado financeiro, de idioma, de qualificação em recursos humanos e soft skill, e durante 12 meses elas são acompanhadas e mentoradas por executivos das maiores multinacionais do país, e agora elas vão ser lançadas no mercado
como as pretas mais habilitadas para os cargos de executivo dessas empresas e de outras que queiram contratá-las. Então, para a gente, isso é um grande motivo de orgulho. E no próximo mês, a gente lança aí um edital para crescer e montar a segunda turma do Pacto Transforma. Então, assim, tem solução para muitas coisas. A gente só precisa, de fato, de encontrar empresas comprometidas com essa agenda. Maravilhoso. E como que você imagina o futuro da equidade racial no Brasil? Eu espero que o futuro essa não seja mais uma pauta, que a gente possa estar conversando sobre outros assuntos sem se preocupar em colocar a raça das pessoas como ponto de divisão, e se de soma, né? Então a gente acredita que num futuro próximo, apesar de todos os desafios que se lançam todos os dias, esse assunto seja um assunto que a gente leia apenas nos livros de história, que não façam mais parte do nosso cotidiano. Muito bom. Agora, na sua vida pessoal, como que a prática do ativismo, da equidade racial, elas influenciam no seu dia a dia? A vida do ativismo é uma vida de relacionamento, é uma vida de troca, né? Então você acaba fazendo parte de muitos grupos, de outras organizações, de outros projetos que discutem essa mesma pauta sob olhares diferentes. Então, não tem como a gente escolher os momentos em que você é ativista ou que você não é ativista. É um assunto que está intrínseco no seu dia a dia, nas suas conversas, nos seus diálogos, nas suas construções. E eu procuro sempre ter um olhar muito carinhoso em relação ao ponto de vista do outro, para entender que eu nem sempre vou estar certo em relação à forma como eu penso. Então, eu acho que é uma jornada de construção diária, sabe? Quando todos os dias você levanta e pensa o quanto você pode contribuir para aquela pauta, mas o quanto também você está disposto a ouvir e aprender com as outras pessoas. Ô Gibson, você também tem um lado muito bacana, que são as delícias do Gibson, do seu Instagram. Quem não segue, quem não conhece, tem que conhecer as delícias do Gibson, que é uma outra pauta, uma paixão que o Gibson tem pela culinária. E esse hobby, essa paixão pela culinária, como que ela surgiu? E, de alguma forma, te ajuda às vezes, a trazer um pouco mais de leveza para o seu dia a dia, se desconectar um pouco? Porque, às vezes, imagino que você veja coisas difíceis e duras. Como que surgiu receitas do Gibbs e o que você gosta ali de fazer? Então, como bom nordestino, a gente gosta de se reunir, né? E em famílias volumosas, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, eu venho de uma família que todos os domingos está toda junto. Então, todo mundo? Todo mundo junto. Tios, primos, enfim, é uma média de 30, 40 pessoas por domingo para aquele almoção. E aí você sabe que aí um faz uma coisa, outro leva outra coisa. Então, você tem dentro de casa um estímulo muito natural. Quando eu vim para São Paulo, a maneira de se manter próximo desse afeto familiar foi através da culinária. Então, eu já venho de uma casa onde meus pais cozinham divinamente bem. E a maneira que eu encontrei de manter isso vivo foi na cozinha. Então, de matar a saudade também. De matar a saudade. Então, foi fazendo comidas que eu gosto de comer e recebendo meus amigos em casa que eu mantive acesa a chama do afeto, do relacionamento, do carinho, do amor. Então, o Instagram surgiu da provocação desses amigos de registrar esses momentos de afeto, dessas comidas com carinho, para que a gente sempre possa, na hora da saudade, olhar ali e lembrar que tem um pontinho de recuperação dessa distância. A sua especialidade, seu prato preferido? Eu adoro doces, né? Sou como um bom taurino. Taurino. Adoro um docinho. Mas eu costumo fazer aquilo que me dá prazer. Então, eu também não cozinho quando eu não estou com vontade. E também não cozinho aquilo que eu não gosto de comer. Então, vai muito do dia e da vontade que você está na hora. Ou de quem você vai receber em casa. É, né? Verdade, do que a pessoa gosta e tudo mais, né? Gibson, a gente está chegando ao fim aqui do nosso papo no podcast Vida em Movimento. Você é uma pessoa extremamente ativa, que mantém a sua vida em movimento. Qual o seu recado que você dá para quem está nos assistindo aqui? Enfim, o tempo é seu, pode olhar na câmera e falar o que você quiser. Obrigado. Apesar dos desafios diários, a gente vive num mundo de muitas desigualdades. É machismo, é racismo, é xenofobia, são várias formas de discriminação. Mas eu queria terminar aqui convidando vocês a serem um agente de transformação. De que maneira
no seu ímpeto, no seu pessoal, você vai contribuir para que a gente tenha um cenário diferente, para que as nossas próximas gerações não sejam fragilidades ou vítimas dessas violências. Qual é a contribuição que você vai dar no hoje para que a gente tenha um amanhã melhor? Fiquem com essa reflexão, porque eu acho que nós somos, sim, os agentes de transformação e de mudança, e nós podemos fazer isso no agora. Muito bom, muito obrigada, Gibson Trindade, pela participação aqui no podcast Vida em Movimento. Seja você também um agente de transformação, de amor no seu dia a dia. Olha que exemplo bonito que ele trouxe pra gente aqui. Obrigada, Gibson. Podcast Vida em Movimento.